Olá, pessoal. Vamos demonstrar aqui, de forma rápida, como é que a gente faz o cadastramento das nossas atividades complementares. Alguns avisos importantes e orientações, né? A gente tem que sempre se atentar para que a gente possa fazer a assinatura dos nossos documentos antes de anexar no sistema. Aqueles documentos que vem lá pedindo a assinatura do participante, a gente tem que fazer a assinatura. E aí a gente pode fazer a assinatura ou pelos plataformas que tem na internet. A gente tem, por exemplo, o I Love PDF, né? Que seria essa plataforma. E também, no mesmo estilo, a gente tem a outra ferramenta, que é a, essa, essa, né? Em que você anexa o arquivo e aí depois você tem a opção lá na hora de assinar, vai aparecer para você anexar a sua assinatura. Essa assinatura seria a foto, né? Você assina no papel em branco, tira a foto, faz o recorte retangularzinho, e aí anexa lá, e aí ele vai fazer a assinatura automaticamente, tirar o fundo da imagem, deixar só a assinatura, e aí você posiciona onde você quer, e aí baixa o arquivo, tá? Ou até mesmo você pode fazer esse processo pelo meu Gov, né, fazendo, baixando, anexando o arquivo e solicitando lá a assinatura do meu Gov. Ele vai fazer uma verificação, mandando código para seu número de telefone cadastrado, e aí depois disso ele vai liberar a assinatura para você do documento. Essa assinatura também é válida para esse processo. E outra coisa também é que a gente tem que sempre ficar atento a cadastrar nossas atividades e cadastrando de forma progressiva para que lá no final você não fique aperreado, né? E você saiba ali quantas atividades está cadastrando, além de quando chegar lá no final o sistema não abrir, né? Que isso não é determinado pela coordenação do curso, não é determinado pelo campus de Floriana, é determinado pela UFP, né? Então é especificado em calendário. Alguma outra orientação, Fabiana? Antes da gente começar Só aqui? que os, os certificados, né, tem que ser atuais. É no ano que você ingressou no curso, não pode ser antes disso. Isso, perfeitamente. Bom, para começar, a gente vem aqui em atividades complementar, né? Do lado aqui a gente vai ter esses blocos aqui, né? Ensino, atividades, né? Aí, atividades complementar, quando você clicar, vai aparecer. E aí a gente tem a opção aqui para a gente solicitar, listar e verificar se as atividades foram implementadas no histórico. A gente vai na opção solicitar, porque nesse caso aqui a gente vai fazer a nossa solicitação, né? E aí, quando a gente chegar na tela como essa aqui, a gente vai ver algumas categorias, por exemplo, a atividade de iniciação, a docência e a pesquisa, e aí a gente tem a carga horária máxima de 60 aqui. Então, a gente tem que sempre observar essa carga horária máxima da categoria. Então, por exemplo, aqui só vai entrar atividades até 60. Então, atividades, por exemplo, como o PET, você ficar no PET por um ano, o PIBID, um ano, você tem um certificado de 60 horas, vai entrar 60 horas. Então, se você tiver um certificado do PET e outro do PIBIC, por exemplo, entra tudo nessa categoria, mas só vai entrar uma dessas atividades, porque uma só já fecha a categoria, já fecha essa categoria. A carga horária máxima permitida para essa categoria, tá? Então, a gente tem que sempre observar essas questões. Então, vamos só observar aqui, vamos verificar aqui nesse botãozinho verde do lado, a gente pode clicar e ele vai abrir a opção para a gente poder fazer o cadastramento. Aqui a gente vai colocar o período, né, de início ali da atividade e o período de fim da atividade, quando terminou. E aí aqui a gente vai sempre se ligar que nosso curso é o CGLPBio, tá? /CAFES. Todos esses que estão com essa codificação são nossos da biologia. Esses demais que aparecem aqui são da UFP, tá? E a gente não pode cadastrar neles, que é da UFP de Teresina. E aí eles aparecem aqui não sei, deve ser alguma falha aí do sistema, mas eles aparecem, mas não é para cadastrar neles, somente esses que têm esse código-ação, essa codificação aqui, BioCAFS, CGL, BioCAFS, tá? CGLP, BioCAFS. Então, aqui, por exemplo, a gente tem a iniciação à pesquisa, 60 horas. Por exemplo, se eu fiz ali uma atividade de iniciação à pesquisa, foi 60 horas, tá? Ou eu fiz ali uma atividade de ensino anual, que seria, por exemplo, um participação no PIBID, né? Participei do PIBID por um ano, ou até mesmo participei do PET por um ano, então só vai entrar 60, porque a nossa carga horária máxima do nosso currículo é 60, plantação aqui.
A gente faz a descrição da atividade, então a gente vai descrever aqui. Por exemplo, eu estou colocando a atividade de participação no PIBID, então eu vou colocar participação, certificado de participação na atividade do PIBIC, do período tal ao período tal, sob supervisão da professora tal, né? E aí aqui a gente anexa o nosso certificado assinado, tá? Quando vier a opção lá para assinatura do participante. Se não vier, não precisa assinar, tá? Aí a gente já vai clicar aqui para cadastrar e aí já vai aparecer lá como solicitado. Aqui abaixo a gente vai ver as atividades que a gente solicitou. No meu caso aqui, eu solicitei 60 horas e elas já foram atendidas. Então, no meu caso aqui, eu solicitei duas atividades de ensino semestral, ou seja, de 30 horas, né? Então, aqui, por exemplo, é monitoria. Monitoria vale 30 horas. Então, aqui eu inseri uma monitoria e uma participação no PIBID. Só que a minha participação no PIBID não foi durante um ano. Se for durante um ano, é 60. Se for durante um semestre, 6 meses, seria 30, né? No caso meu, que foi só 6 meses, mais de 6 meses, mas só conta 6 meses. Então, é 30 horas. Então, aqui vai aparecer a data de solicitação, o ano e tal, e o status. No meu caso aqui, já foram atendidas, então vai aparecer aqui, tá? Se eu clicar nessa lupa, vai aparecer ali a atividade, tudo direitinho, abre outra tela e aí que aparece tudo direitinho da atividade, como eu solicitei, né? Aqui está dizendo status de atendido, qual foi o período, a data que eu cadastrei. E aí aqui diz essa observação aqui, certificado de participação no PIBID, no período de tal a tal, que foi a observação que eu coloquei aqui nessa descrição, tá? Sabendo disso, a gente parte para as outras categorias. Nas outras categorias aqui a gente tem atividade artística cultural, esportivas, aí segue o mesmo processo. Carga horária aqui é 90, tá? Vamos abrir aqui, aí data, tá? Não esqueça a data. E aí aqui, até porque ele não vai permitir cadastrar, e aqui a gente tem tem a opção aqui para cadastrar duas, como é que se diga aqui? Duas atividades diferentes, tá? Eu posso cadastrar a mesma atividade mais de uma vez? Pode. Então, você vai seguir o mesmo processo. Atividade esportiva, aí cadastra. Depois, vou lá cadastrar outro certificado de atividade esportiva. Eu vou lá, faço esse mesmo processo e cadastro. Pode isso, tá? O que não pode é você cadastrar a mesma atividade duas vezes ou em locais diferentes, tá? Mas uma atividade, por exemplo, atividade esportiva, eu fiz em 2018, que é a partir do ano que eu entrei. Por exemplo, 2018 cadastrei uma, eu fiz outra atividade em 2019, em 2020 eu fiz outra. Eu posso cadastrar as três, tá? Você tem que fazer esse mesmo processo, repetir esse processo as 3 vezes, até fechar a nossa carga horária, tá? Agora, você não pode inserir um certificado aqui, esse mesmo certificado de atividade esportiva, e inserir em outro local. Também não pode, porque também aparecer, não é permitido, tá? E aí, se você tiver alguma dúvida, é sempre bom você cadastrar o quadro de atividade, que seria esse quadro aqui, e aqui a gente tem, ó, por exemplo, que seria uma atividade de ensino que entra. Então, entra aqui monitoria, projeto, semestral, né? Através do PIBID, do PET. Se ele for semestral, ele entra 30 horas por atividade. Se for o ano, né, entra 60. E aí, se você participar do PIBIT, PIBIC, iniciação científica, o ano, né, por ano, vai entrar 60, tá? E aí aqui vai aparecer também com a forma de você comprovar, né? E aí vai aparecendo, tem as outras opções aqui para todas as categorias, tá? Vamos só verificar aqui outra categoria, que é essa aqui, atividade de aprendizagem e organização de evento, que ela costuma sempre ter a gente costuma ter muito certificado para essa categoria. E aí a gente pensa ter muito certificado, e aí a categoria fecha e não consegue mais anexar. Lembrando, data de início, data de fim. E aqui a gente tem apresentação de trabalhos. Então, você fez a apresentação de qualquer trabalho, vale 10 horas. Se você participou de um minicurso e ele tem duração de até 10 horas, ele vai entrar 10. Então, se o meu minicurso ele tem 4 horas de duração, entra 10. Se tem duas, entra 10, não importa, tá? Agora, se o meu certificado tem mais de 10 horas de duração, então você vai colocar ele nesse outro aqui. Participação em minicurso acima de 10 horas. Então, se o meu certificado tem 12 horas, eu vou ganhar 20 horas por ele, tá? De minicurso. Ah, se meu certificado tem só 15, tem só 18, você ganha 20 horas por ele. Meu certificado de minicurso tem 30 horas, tem 40 horas, você só vai receber 20 horas, tá? Independente. Organização de evento técnico-científico, você vai ganhar 10 horas, e se você participar de qualquer evento, você vai ganhar 5 horas. Então, a jornada acadêmica, participação como é que se diz, em palestras, semanas, essas outras, essa semana de pedagogia, semana de biologia, semana da LEDOC, todas elas vão entrar
nessa categoria você receber 5 horas. Ah, meu certificado está lá, Semana da Pedagogia, 22 horas, por exemplo. Mas só vai entrar aqui 5 horas, tá? Tem que sempre ter atenção a isso. Muitas pessoas pensam, então certificado de participação de 30 horas, vai entrar as 30 horas? Não, só vai entrar 5, tá? Então tem que sempre ligar isso. Aí você pode cadastrar quantas vezes quiser até completar a nossa carga horária. Essa aqui é 60. Aqui, por exemplo, eu fiz a inserção de algumas e aí já foram todas atendidas. Então, tenho aqui participação em minicurso de até 10 horas. Eu cadastrei 2 certificados para isso aqui, 2 certificados diferentes. Acima de 10 horas, que eu ganhei 20, eu cadastrei outro certificado. Participação em evento, eu cadastrei 2, eu cadastrei isso aqui e esse outro aqui. Eu participei de 2 eventos, né? Participei de mais, né? Mas aí só entra esses, né? Porque fechou minha carga horária. E aí eu botei a apresentação de trabalhos, que foi 10 horas, e aí fechou mês 60. Eu tenho mais certificado de participação em evento, eu tenho mais certificado de mini curso, mas não entra porque nessa categoria aqui eu já fechei, que só é 60, tá? Então, você tem milhares de certificados, mas se já fechou a categoria, não vai mais entrar, tá? Então, tem que sempre diversificar as atividades que você está fazendo. E aí a gente tem outra aqui, atividade de extensão, por exemplo, que seriam os projetos de extensão. E aí os projetos podem ser tanto de um semestre, que seria os 6 meses, então você vai ganhar 30 horas. E se for um ano, você ganha 60, tá? Cursos de extensão não vai entrar aqui. Curso de extensão vai ter que entrar lá na parte de mini curso, tá? Porque não é, o evento de extensão aqui, isso é EPBEX, tá? Que ele se refere aqui. Outra coisa importante, aqui tem disciplinas eletivas, né? Nessa disciplina eletiva não é aquela disciplina que a gente tem, né, lá, que cumprir 2 disciplinas optativas, né? Aí eu vou fazer a terceira disciplina, uma terceira disciplina optativa e aí eu coloco ela como atividade complementar. Não vai valer, tá? Só tem que ser disciplina cursada em outro curso, né, que tem a ver com a biologia. Por exemplo, você faz uma disciplina lá na enfermagem, né, que tem a ver ali com a biologia, então ela vai entrar como atividade complementar. Ou se você fez isso em outra instituição, tá? Desde que obedecendo o quê? Você tenha feito no período que você entrou na universidade para cá, tá? Antes disso, não vai valer. Aí a gente tem também aqui o certificado de estágio, né? E aqui é o estágio não obrigatório, né? Você cumpriu o estágio obrigatório, você ficou lá no estágio. Aí você ficou no estágio não obrigatório lá por um período de semestre, um ano. E aí você vai ganhar certificado, né? E aí você tem que verificar aqui conforme o quadro diz aqui, tá? Então você tem que sempre estar verificando para você se atentar. Deixa eu ver aqui. Aqui, quando você pega o quadro, esse quadro é enviado pela coordenação, tá? Pela coordenação de curso, e aí ele vai falar aqui também dessa questão aí. Aqui tem outras experiências profissionais complementares, trabalhos publicados, aprovação em concurso, né? Temos as visitas técnicas, cada visita técnica vale 5 horas, então você só pode inserir 2, que a carga horária aqui é 10, tá? Vivência em gestão, você participou do CABIL ali durante um ano, você ganha seu certificado de 40 horas, e aí vem entrar as 40 horas aqui, né? Vamos só ver esse aqui de trabalhos publicados em congresso, que ele é bem importante e a gente costuma ter alguns certificados dele. Então, segue o mesmo processo, data de início, data de fim. E aí aqui, lembrando sempre que nosso código de curso é esse, o CGL PBio/CAFES, tá? Então, todos esses são do nosso curso, os demais não são. Então, recebimento de premiações ou aprovação em concurso, né? Então, você receber 30 horas, desde que, né, sempre obedecendo lá, a partir do período que você entrou no curso. Se você fez alguma publicação em periódico, você vai ganhar 60 horas. E se você fez publicações em anais, e aí a gente vai ter 3 subdivisões. Você pode ter feito a publicação em anais em eventos locais ou regionais, ou seja, Semana da Pedagogia, Semana da Biologia, você vai ganhar 10 horas por isso. E em eventos nacionais, você ganha 20 horas, tá? Seria aqui, por exemplo, o CONEDU, que é o Congresso Nacional de Educação, Congresso Nacional de Zoologia, Congresso Nacional de biologia, esses congressos nacionais, você ganha 20 horas. E se o congresso ele tiver a abrangência internacional, você ganha 40 horas pela publicação ali no anais daquele evento. Como faz para comprovar? E aí é sempre bom a gente verificar aqui, né, nesse quadro, logo aqui nessa parte de baixo aqui, né, ele vai dizer qual é a forma de você fazer a comprovação. A melhor forma de fazer
E você fazer a comprovação seria a carta de aceite da publicação, ou até mesmo a publicação impressa. Então, você pode ir lá no Anais do evento, baixar o Anais, em que você tem a publicação ali do seu trabalho, e anexar o próprio Anais na parte lá de anexar o arquivo, tá? E aí já vai, se anexa aqui o Anais do evento e aí já vai contar, tá? E aí, a gente tem que sempre ficar atento, né, a diversificar as atividades. Então, por exemplo, nessa aqui, só é 60, então fechou as 60 ali, você vai buscar buscar outras atividades para poder você fechar a sua carga horária. Lembrando que é 200 horas para o nosso curso de biologia, e 200 horas, por incrível que pareça, dá um pouco de trabalho. Porque, por exemplo, participação em eventos, minicurso é o que a gente mais consegue, né? Então, no estágio, a gente fecha com essa carga horária de 60 horas. Então, as pessoas pensam, eu tenho vários certificados, mas aí, quando lota a carga horária de 60, não entra mais naquela categoria, e aí, né, você fica ali meio perdido. Então, é importante você diversificar sempre as atividades. E era isso. Fabiana, tem algo mais a partilhar, comentar? Não, não, era só isso mesmo. E qualquer dúvida pode estar procurando a gente lá no grupo do WhatsApp. E é isso, pessoal. Até mais. Até a próxima.